Olá, meu nome é Flávio Barros e está começando mais um Hashtag Pensar Diferente e o nosso quadro Não Aceite Seu Preconceito, que a gente vai trabalhar o tema hoje, tire os seus padrões do meu corpo, beleza? Meus queridos, esse é um tema que a gente precisa parar e pensar muito, a gente precisa olhar muito, a gente precisa ver muito, porque a gente foi e é acostumado com padrões. Nós somos formados com padrões, padrões de corpo, padrões de cabelo, padrões de ser, padrão de roupa, padrões de diversas formas. E a partir desses padrões, o tempo todo a gente está incidindo sobre o outro esse padrão, assim como o outro está incidindo sobre mim os seus padrões. Dizendo, a gente o tempo todo vai dizer para o outro, emagrece, você é gordo, pinta esse cabelo branco não é legal, engorda, você é muito magrelo, esse tipo de cabelo não combina com você, corta esse cabelo, faz esse cabelo, não penteia desse jeito, não coloca essa roupa, não faz isso, não faz aquilo. Então o tempo todo a gente está impondo os nossos padrões sobre o corpo do outro, dizendo como que o outro precisa ser, como que o outro deve ser, como deve ser esse corpo do outro. E a gente precisa muito pensar que quando eu faço isso o tempo todo sem ser convidado, porque quando a gente é convidado a ter uma opinião, a dar uma opinião, e quando há uma abertura de diálogo para que a gente faça isso de forma aberta e com permissão do outro, beleza, tranquilo, de boa, é uma troca, é uma conversa, né? Isso é muito válido porque o outro solicitou a sua opinião. Mas quando a gente faz isso e tenta incidir sobre o corpo do outro, sem ser convidado, a gente está sendo muito invasivo, desrespeitoso, a gente está invadindo um espaço que não é nosso, para tentar impor um jeito, uma forma estereótipa que o outro deve ter. Então a gente precisa muito parar e pensar sobre esse comportamento que a gente acha super natural. Eu ver alguém e falar, caraca, esse cabelo é feio pra cacete, vai pintar esse cabelo, nossa, esse corpo aí não tá legal não, isso aí você é muito sem noção, eu não usaria esse tipo de roupa. Qual é o teu corpo? Tu é gordo? Tu é muito magro pra botar isso aí, você é muito magro, você não deveria nem ter esse tipo de cor. Esse cabelo aí, super nada a ver com você, nem combina com você. Como que a gente o tempo todo tá dizendo, a partir do nosso padrão, do que a gente gosta, do que a gente acha que é bom, certo, legal, a gente tá querendo formatar, enquadrar o outro dentro desse padrão. Então a gente precisa rever isso sim, a gente precisa criar relações mais respeitosas e entender que o outro tem o direito de ser e de interagir com o mundo como ele é, que ele tem o corpo que ele gostaria de ter e que se ele estiver bem, se não tiver nada contra a sua saúde, se ele... Sabe, a gente não tem que ficar intervindo, a gente não tem que dizer nada, a gente não tem que intervir, até quando é questão de saúde, a gente também tem que ter esse respeito de pedir autorização para poder também falar algo, e não achar que a gente tem que impor as nossas ideias e os nossos padrões para o corpo do outro e o outro precisa aceitar. Então a gente precisa começar a olhar para esse lugar que a gente assume, esse lugar que a gente assume e que a gente não quer abrir mão, porque eu tenho certeza que muitos não querem abrir mão desse lugar, de incidir sobre o outro, porque esse lugar, de qualquer forma, é um lugar de poder, porque quando eu tenho o outro sobre os meus padrões, eu estou exercendo um poder sobre o outro, e eu não quero perder poder. Nós pessoas temos essa mania de querer ter poder, vivemos pelo poder. O poder é uma das nossas tendências, a gente quer ter poder. Então quando eu dou uma opinião, quando eu falo sobre alguém, quando eu dirijo a imagem de alguém sobre o corpo de alguém, eu acabo aprisionando ao outro os meus padrões. E esses padrões são meus, não do outro. E precisam ser muito revistos. Então não seja inconveniente, não seja chato, não seja uma pessoa desagradável. Seja uma pessoa coerente, fluida, respeitosa. Você pode ter os seus padrões, mas não os imponha ao outro. Não impõe os teus padrões ao corpo do outro, porque não é o teu corpo. Beleza? Vamos pensar sobre isso, vamos refletir sobre isso, não deixar com que a gente continue assumindo um lugar invasivo, que não nos pertence, que não cabe a nós. Então tira os teus padrões do meu corpo, beleza? Pense sobre isso, compartilhe com geral, deixe seu like, se inscreva no nosso canal e fique ligado até o nosso próximo Não Aceite Seu Preconceito, Hashtag Pensar Diferente. Beijo, tchau, tchau.